sim. Tá tudo certinho aqui. Então, beleza. Tá no ar. Muito bem, mande bala aí. Deixa eu ver se já tem pessoas assistindo lá no Facebook. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só colocar o link aqui do evento no Facebook e aí a gente começa. Perfeito. Tá tudo certinho. E que deu esse rolo aí, né? Tá no ar. Muito bem, mande bala aí. Deixa eu ver se já tem pessoas assistindo lá no Facebook. É do meu, né? Só colocar o link aqui do evento no quem que tá dando eco aí, cara? Vocês estão ouvindo em dobro? Eu estou ouvindo em dobro. Acho que era por causa do meu link aqui. Eu tinha ligado. Agora eu desliguei. Bom, então acho que já tem pessoas aí assistindo, já dá para começar. Então, Então mande primeiro bala. quero pedir desculpa aí para todo mundo pelo atraso, porque eu sou um analfabeto nessas coisas de Hangout. Eu não sei nem como funciona isso. E estava completamente perdido aqui. Acho que eu mandei o link errado para um monte de gente. Então quem estiver olhando, agora assistindo e puder espalhar o link correto, por favor, espalhem, porque as pessoas estão perdidas. Como eu. Bom, como vocês conhecem as duas pessoas que estão aí embaixo, um é o Carlos Nadalim, outro é o professor Olavo de Carvalho. E os dois vão conversar hoje sobre educação brasileira. Ou a falta de educação brasileira. E acho que o Carlos pode começar a falar, né, Carlos, sobre você, se apresentar aí, por que você está falando com o Olavo hoje. Então tá certo. Bom, boa noite, professor Olavo. É uma honra conversar com o senhor. Estou até um pouco nervoso, mas vou tentar me controlar aqui. Eu também, ó. Mas eu comecei, na verdade, esse trabalho de educação de crianças na escola de minha mãe. Né? Há 3 anos, eu saí da universidade, porque eu lecionava na universidade, mas depois de participar do seminário de filosofia, eu percebi que eu não tinha o mínimo de domínio, né, o mínimo conhecimento filosófico para ser um professor universitário. E isso me incomodava muito. Né? Confesso que eu não estava conseguindo mais lidar com essa situação. Então, mas ao mesmo tempo eu precisava trabalhar Cara, e sustentar. Só comentei com as pessoas que você era professor de filosofia, né? Sim, eu era professor de filosofia e ética. E então eu estava incomodado com essa situação e foi quando então aconteceu um acidente terrível com o meu irmão e eu decidi então ajudar minha família e cuidar da escola que é da minha mãe. Ela tem há 33 anos a escola, né? É uma escola de educação infantil e ensino fundamental 1. Quando eu fui para lá, eu não tinha nenhuma pretensão de modificar a parte pedagógica da escola, mas simplesmente dar uma mão mesmo para a família. Mas, assim, conhecendo a situação da educação brasileira, acompanhando os seus textos, lendo seus livros, eu não consegui ficar quieto, né? E comecei, então, a modificar a forma como as crianças liam na escola. Então, eu introduzi um projeto de fluência em leitura na escola, trabalhando, então, com textos clássicos com as crianças. E, nas primeiras semanas, eu comecei a descobrir, então, que, por meio de uma leitura fluente, as crianças não só eram capazes de compreender textos com mais facilidade, mas também de memorizá-los, né? E foi quando eu percebi esse fenômeno aí da memória infantil, que é uma coisa, assim, fantástica. Você fica, assim, assustado com a capacidade das crianças. Foi quando, então, eu comecei a introduzir alguns dos exercícios que o senhor passa no começo das primeiras aulas do seminário de filosofia.
as quais eu transcrevi 4 das primeiras aulas, né? Então, eu comecei a trabalhar lá na escola com aquele exercício que o senhor passa no início do curso de leitura em voz alta e memorização de poesias, né? Memorização e declamação de poesias. E passei a fazer isso com as crianças. E, assim, em um mês, as crianças já tinham praticamente 3 ou 4 poesias de cor, né? Então, eu fiquei deslumbrado com o efeito dessas técnicas, mas comecei a perceber que o meu trabalho deveria recuar para a pré-escola, porque eu estava atuando nesse período no ensino fundamental, ou seja, com crianças de 7 a 10 anos, né? Foi quando, então, no ano seguinte, eu comecei a modificar um pouquinho a forma de se alfabetizar as crianças, introduzindo, então, as técnicas, né, que eu aprendi com o professor Luiz. E, com o passar do tempo, professor, eu percebi, então, que o problema central estava lá na pré-escola, não é? Ou seja, tudo começa, as dificuldades que as crianças enfrentam e os adultos, né, têm raízes na pré-escola. Quando as crianças têm de 3, 4, 5 anos, aquele período ali é o período que eles consideram de período crítico, porque se você não promover uma estimulação adequada nesse período, você adquirirá dificuldades de leitura e escrita que perdurarão para o resto da vida. Então, eu tive de elaborar um material, porque não há no mercado editorial brasileiro nada, não é, que se enquadre a essas metodologias que são consideradas eficazes. Então, comecei a confeccionar na própria escola uma apostila para as crianças e, paralelamente, introduzir os exercícios orais de treinamento de consciência fonológica. Então, hoje, depois de 3 anos desenvolvendo essas técnicas, eu posso garantir que elas são eficazes, elas funcionam e que os adolescentes que têm hoje dificuldades de compreensão do texto, né, em escrita, na verdade estão colhendo frutos de uma má pré-escola, né? Então, de grosso modo, eu queria só apresentar esse quadro, de que há um período crítico. E esse período crítico, hoje, para mim, está muito claro que vai do 0 aos 5 anos. E depois, nós só colhemos os resultados da má estimulação que, infelizmente, os alunos estão recebendo nesse período. E me esclarece um ponto, Carlos. Qual é precisamente a deficiência principal da pré-escola? A deficiência principal é a falta de consciência fonológica, a falta do treinamento da consciência fonológica. Então, o que acontece? O nosso sistema de escrita, ele é um sistema alfabético de escrita. Isso significa que as letras, né, ou os grafemas, como os linguistas costumam chamar, se reportam a fonemas, certo? E o problema é que os fonemas são realidades abstratas que representam padrões articulatórios da fala. Então, veja só, no Brasil, há uma confusão ao se alfabetizar crianças, porque as crianças começam aprendendo os nomes das letras e o reconhecimento visual das letras, certo? Mas nós sabemos que as letras, elas mapeiam unidades, né, fonológicas da fala, unidades sonoras da fala, perdão. Muito bem. A partir do momento que você descobre que o sistema foi criado para se reportar a fonemas, não é? E você vê que as crianças são alfabetizadas conhecendo o nome das letras e fazendo junção entre nomes, é lógico que isso não vai dar boa coisa, não é? Então, professor, por exemplo, o pessoal fala que B com A dá Bá. Olha, o nome da letra B e o nome da letra A, se você juntar acusticamente, não dá Bá, dá BA, não é? B com A dá BA. Aí vem o pessoal que já pratica, conhece assim o método fônico e fala, não, o que dá Bá é Bá. E aí eles começam a fazer a produção de segmentos fônicos, né? Só que é o seguinte, Bá com A também não dá o bendito do Bá. Se você acelerar, vai dar Bá, Bá, Bá. Então é o seguinte, o que acontece? Você não pode fundir nomes de letras, né? Isso é uma absurdidade. Mas você também não pode achar que a sílaba será gerada pela fusão de segmentos fonéticos, que eles chamam de valores fonológicos das letras, né? Então, onde ocorre o bendito do Bá?
ele ocorre numa fusão que é uma fusão fonêmica, que acontece na mente do falante. Ou seja, são unidades abstratas que são fundidas na mente, certo? E quando eu as realizo no plano acústico, elas não correspondem exatamente à representação mental. Mas o problema é que o nosso sistema de escrita foi feito para representar essas unidades abstratas. Então, qual que é o centro da coisa? Crianças que têm alto desempenho em leitura e escrita com 6 anos, 7, 8, tinham alto desempenho já em consciência fonológica com 3, 4, 5 anos. Crianças que têm baixo desempenho em leitura e escrita com 7, 8, 9, 10 anos, tinham baixo desempenho em consciência fonológica na pré-escola. Então, nós chegamos aqui a um problema gravíssimo, que é o seguinte: nós estamos deixando a pré-escola, que é um momento crucial para a formação, né, intelectual, moral do camarada, nas mãos de pessoas que não conhecem esses princípios que governam o ensino da língua. Né? Então, não sei se eu consegui explicar assim, de forma resumida, o problema. Perfeitamente. Quer dizer, mas no Brasil esse negócio já tem consequências assim, devastadoras, porque são gerações inteiras que foram submetidas a isso. Pode dizer que assim, entre pessoas que estão entre 15 e 45 anos, ninguém sabe escrever, ninguém sabe ortografia, é um negócio horrível. Você vê pessoas inteligentes, capazes de formar frases, né, boas, ele sabe a sintaxe, sabe a lógica da coisa, mas ele não sabe como se escreve as palavras, pô. É um negócio horroroso, né? Exatamente. O sujeito vai escrever, por exemplo, criancice, ele escreve com 2S, né? Uhum. Todo mundo está fazendo isso, é horrível, porque são códigos que o próprio sujeito inventou, código totalmente subjetivo, que vale ou para ele ou para o grupo dele, mas que para o outro não vale. Né? Então você perde o próprio sentido da ortografia, que é a uniformização, quer dizer, todo mundo escrever as mesmas palavras do mesmo jeito, e você vira uma estratificação, uma diversificação. Mas o problema tem outras dimensões que eu queria mexer agora. Tá certo. Você vê aqui, nos últimos 300 anos, praticamente, vamos dizer, desde o século XVIII, todo mundo meteu na cabeça que a função da educação é formar uma pessoa. Tá? Então você já tem um modelo de pessoa, um modelo de conduta, um modelo de inteligência, etc., que você quer implantar aqui. E a função da escola seria essa. Bom, acontece, em primeiro lugar, o seguinte, que ninguém está sujeito só à influência da escola. O sujeito ele recebe a influência da escola, a da família, o do grupo de amigos na rua, o da igreja que ele frequenta, o do clube que ele frequenta e de mais outros meios. Então você tem esse impacto geral. Ninguém pode controlar isso. Quer dizer, para você fazer uma escola formativa, você precisa que a escola abrangesse tudo isso. Então, o mundo vai ter que virar uma escola com administração centralizada. Isso é utópico e monstruoso, na verdade. Então, no meu entender, o que a escola pode fazer não é formar pessoas, é dar equipamento para elas, é qualificá-las, sem a menor presunção de formá-las. A formação é o resultado espontâneo de uma confluência de influências, sobre a qual o educador não tem o menor controle. Como é que eu posso saber o que o neguinho está conversando em casa com o pai dele? Né? Mas atualmente é assim, você quer controlar tudo isso, então você tem que botar o pai e a mãe na própria escola também. Então, o educador, o professor, vê uma espécie de super pai de família, administrador da vida geral dos caras. Quer dizer, uma coisa tão utópica e tão imbecil. Para que isso? Quer dizer, a escola é que Deus equipa mesmo. O cara que qualifica, por exemplo, se ensinasse, né, o que eles chamam aqui os 3 R's, né? Reading, Writing, Arithmetics, né? Já seria mais que suficiente. Porque com isso o nego aprende o resto. Mas exatamente. O tempo que se gasta em nós queremos aqui formar as virtudes morais, as virtudes do cidadão. Queremos moldar o cidadãozinho perfeito da nova ordem mundial. Queremos moldar comportamento. Porra! É muito esforço com um resultado nulo. Eles conseguem moldar comportamento, mas no sentido de deformar pessoas, de você criar cacoetes mentais apenas. Gerar preconceito, gerar horror, fazer com que a pessoa fique com horror daquilo que a escola dela não admite. Né? Então, por exemplo, hoje você pega criancinhas aí, de 7, 8 anos, a pessoa tem horror de homofóbicos.
Uhum. Imagina se uma criança de 7 ou 8 anos tem capacidade de conceber maduramente o que é uma relação homossexual, qual é a diferença, o que é homofobia. É só estereótipo. Então vai grudando esse estereótipo na cabeça do neguinho. Quando ele chega com 15 anos, está um idiota completo, cheio de ideias, cheio de convicções, tá certo? E pronto para melhorar o mundo. Eles estão criando monstros, meu Deus do céu. Com certeza. Outro dia me passaram um vídeo dos carinhas numa universidade, tem umas 12 pessoas, assim, tudo isso, né? Cantando assim, estamos com o Maduro. Eles lá sabem que raio de coisa o Maduro está fazendo, pô. Quer dizer, é o tal negócio, aquele negócio do Rod Scruton, né, que na Inglaterra tem um monte de cara disposto a dar a vida contra o papismo, mas ele não sabia se o papismo era um homem ou um cavalo, tá entendendo? Assim, as pessoas estão lutando contra símbolos e coisas que elas não sabem o que é. E é a escola que está produzindo tudo isso. Sim. Que a partir dos anos 60 a escola fosse apropriada por um círculo de militantes que estão pouco se lixando para as crianças, só querem usá-las como instrumento. E note bem, a culpa não é deles. Isso começa com o pessoal religioso antes. A gente Sim. vê aqui muita gente bem intencionada, pessoal protestante, né, cristão, tal. Eu quero formar a mente do meu filho, né, afastá-lo do pecado, e mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo. No fim, você vira um pentelho, você está entendendo? Você não dá sossego para os seus filhos, tá entendendo? E na Bíblia está escrito, não atormente seu filho. Eu digo, essa aqui para mim é a fórmula da educação. Ora, quer dizer, não é, como diria o Lula, não é pigambá. Mas eu conheço pouquíssimas pessoas de tão bom coração quanto meu filho Pedro. Foi isto. Né? E a Leila também, mas o Pedro mais ainda. O Pedro é mais generoso do que a Leila até. A Leila, às vezes, é malvadinha, mas o Pedro não. Do jeito que ele nunca nega nada que os amigos, outras pessoas peçam para ele. Sabe que é nada? Né? Ele vende as cuecas para ajudar as pessoas. Né? E é uma coisa espontânea, eu não disse para ele fazer isso. Eu só me preocupei com o seguinte, eu falei, olha, eu não tenho muito tempo para educar os meus filhos, eu não posso fazer homeschool, não posso fazer nada. O que eu vou fazer? Eu vou me concentrar em passar para eles, quando eles são pequenininhos, os bons sentimentos. Como é que eu passo os bons sentimentos? Tendo bons sentimentos para ele e fazendo ele sentir isso. Né? Se você sente que seu pai ama você, que sua mãe ama você, que você é aceito, está protegido, está tudo bem, pronto, você cria uma segurança dentro de você. E eu falei, isso vai ser o máximo que eu vou poder passar. Não dá para passar mais nada. Intelectualmente não posso passar nada, não dá tempo. Socialmente, como é que eu vou moldar o meu filho para a conduta social? Eu não sei que ambiente ele vai viver. Eu posso moldar ele para o ambiente perfeito de agora, só que quando ele tiver 20 anos, o ambiente é outro, daí vai dar tudo errado. Né? A escola quer formar o sujeito para uma sociedade que não existe ainda e que o professor não conhece, porra. Isso é que é o pior, né? Sim, sim. Então... Olavo, o pior de tudo é uma constatação que eu e o Carlos fizemos, né, quando o Carlos começou a pesquisar essas coisas sobre alfabetização. A primeira coisa que nós fizemos foi procurar livros antigos, né, antigos livros didáticos dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, para ver o que era ensinado nas escolas aqui no Brasil. Né. E, para nossa surpresa, nós descobrimos materiais muito bons. Né. Coisas que são bem próximas às conclusões que a neurociência chegou hoje em dia, né, com relação à capacidade de aprendizado, etc. O que são pedagogias eficazes. Né? O que a gente descobriu é que nos anos 60, nos anos 50, qualquer menininha de 15 anos que entrava num curso para ser normalista, né, num curso de magistério, aprendia. Né? E hoje as doutoras aí em educação, né, da USP não sabem fazer mais isso. E o que a gente percebeu é que quando tem a virada dos anos 70 para os anos 80, esses materiais desaparecem. Né? Conhecimentos que pareciam bem consolidados dos materiais didáticos sobre o desenvolvimento infantil e sobre as etapas da educação, né? Tudo desaparece
E aí entra essa maluquice de moldar comportamentos, né? E o que a gente percebia antes é que havia uma preocupação desde da pré-escola, né, ou o que eles chamavam de jardim de infância, né, com o desenvolvimento de habilidades intelectuais que seriam depois necessárias para o ensino de aritmética, para o ensino da escrita baseado na audição, né, como o Carlos explicou, da consciência fonológica, e para o ensino da leitura, que são as 3 habilidades que também até os anos 60 se consideravam básicas, né, para a educação. E hoje a ciência avançou muito nessa área, mas eles estavam na pista certa, e no final dos anos 70 isso simplesmente desaparece, não é que foi acabando aos pouquinhos. Desaparece, assim, é um vácuo. Né, cara? A gente procurou materiais depois dessa época e não tem nada, só tem porcaria lá. E tudo isso sumiu. Então, se o Brasil tinha alguma coisa de tradição... Era muito bom, a gente aprendia mesmo. Você vê o seguinte, eu, assim, com 14, 15 eu escrevia em português corretíssimo, sem nunca ter estudado gramática, só com as lições que eu tinha recebido na escola primária e secundária. Só isso era suficiente. Eu vejo a minha mãe, né? A minha mãe escreve perfeitamente, com a caligrafia maravilhosa, ela fez só o curso primário, só que era um curso primário, né? Eu, além da escola, eu tinha 2 tias minhas que eram professoras primárias, então eu estudava um pouquinho com elas em casa também. Às vezes eu ficava um tempo na casa delas no interior, e ia na escola que ela estava ensinando. Ficava 3 meses na casa de um, 3 meses na casa de outro, então, mas o ensino era o mesmo em todas as escolas. O que eu aprendi na minha escola era o que eu aprendia lá. Não tinha, você podia passar em 20 escolas e ia do mesmo jeito. Tá? Só que tudo isso se perdeu. Tudo isso se perdeu graças a essas mentes iluminadas que chegaram desde os anos 60, favorecidas pelo governo militar. O governo militar abriu as portas para esses piagetianos, e Emília Ferreira, essa bosta toda, né, que acabou dominando. Olha, instrumentos que eles tiveram para dominar a educação vieram, em grande parte, da Editora Abril, da Fundação Vitor Chivita. E tinha revistas que atingiam todos os professores, eram distribuídas pelo próprio governo, chegavam na mão de todo mundo, dando as grandes novidades da ciência, né, que as mentes iluminadas tinham descoberto. Uma chamava escola, outra chamava sala de aula, outra chamava nova escola, uma coisa assim. Mas esta entidade maligna para a qual eu trabalhei, ela foi uma das grandes responsáveis pela destruição da educação no Brasil. Agora, quando eu imagino a quantidade de dinheiro, né, que se gastou nisso aí, né, e aquele negócio do capitalista imbecil que fica dando dinheiro para comunista, ele acha que o comunista é inteligente. Né? Sem comunista não se faz jornal, sem comunista não se faz escola, sem comunista se faz tudo. Com comunista só o que se faz é cagada. Né? Mas eu não sei, eles têm esta coisa, esta habilidade de cênica, né? De parecer pessoas inteligentes. Né? Precisa ser um pouco afrescalhado, falar de uma maneira um pouco uspiana, né? Falar como FHC. Isso deve impressionar as pessoas. Impressiona pessoas do empresariado e gente de governo. Ah, cai de joelho na frente desses caras, porra. Pois é, Olavo. O curioso é que um desses livros que o Carlos acabou encontrando, e depois a gente descobriu que a mãe dele usava, né, Carlos, na escolinha. Sim, o programa Alfa. Era o programa Alfa, isso. Era publicado pela Editora Abril. Foi produzido pela Fundação Carlos Chagas, por uma psicóloga da Fundação Carlos Chagas, e era publicado pela Editora Abril. E a preocupação desse programa, desse método, era chegar ao que ela chamava de crianças em risco, né, em situação de risco. Então, o que ela entendia como criança em situação de risco? Era, né, escolas rurais, né, no interior do Brasil, onde o professor que trabalha naquela escola não tinha condições de fazer algum curso de atualização, enfim, de aprender mais coisas sobre alfabetização. Então, ela criava um programa lá, onde a professora tinha toda a aula montada de todos os anos da pré-escola até a primeira série, até a criança ser alfabetizada. De todos os dias. O que a professora chegava, ela tinha que fazer era chegar na sala de aula e ler o livro. Falava, bom dia, crianças. Hoje nós vamos aprender isso. E o programa ele era todo estruturado e o professor ele tinha que aprender em cima do material, né? Então, suponho que esse professor ele não teria condições de fazer um curso, etc. Ele aprendia em cima do material.
E essa psicóloga, ela acabou publicando os resultados desse trabalho, né, e você vê que ele deu muito resultado e deu muito certo. Tá? Mas ele não tinha uma linha de influências ideológicas, de tentar mudar o comportamento da criança, nada. A perspectiva dela era desenvolver habilidades cognitivas, né, que são essenciais na cidade, e que hoje são totalmente negligenciadas, né, nas escolas. E, infelizmente, por uma catástrofe, né, qualquer, ela faleceu num acidente de carro, essa senhora. E a editora Abril continua ainda publicando um pouco, alguns anos depois, esse material, mas depois acabou enterrando e nunca mais se ouviu falar. Entregar a educação para uma quadrilha de estupradores intelectuais de crianças. Né? E a devastação que eles estão fazendo ainda não parou. E a gente pega uma pessoa de 40, 50 anos, que já traz essas deformações na mente, e fala, como é que eu vou fazer com esse cara? Eu estou lá dando aula de Aristóteles para o cara, tá, mas o sujeito não sabe escrever as palavras corretamente. Né? Outros não sabem montar uma frase. É absolutamente desesperador. Quer dizer, eu não posso mandar os caras tudo de volta para a pré-escola. Tá? O sujeito mesmo tem que tomar consciência da sua deficiência e tentar se reeducar de alguma maneira. Na verdade, essas descobertas que eu fiz, professor, tudo foi para me reeducar. Eu levei a ferro e fogo as suas afirmações de que os brasileiros sofrem de deficiências primárias, e eu percebi que eu sofria realmente disso aí. Sim. Hoje eu posso garantir que é o seguinte, como eu não recebi estimulação no período adequado, ocorre uma espécie de educação compensatória. É mais ou menos como uma criança que até os 10 anos não desenvolveu a flexibilidade, depois dos 10 não tem como mais ser tão flexível assim. Mas dá para melhorar um pouquinho. Então eu percebo isso em mim, não é? Você entra para a educação compensatória. Por exemplo, tem um estudioso aí no campo da música que chegou a conclusões tão graves quanto as que esse pessoal da ciência cognitiva da leitura chegou no campo da alfabetização. O seu aluno está estudando, esse autor é o Robson Porelli, e ele está montando um curso, não é, de formação musical, porque assim como tem o analfabetismo funcional, existe também músicos que são analfabetos. Então, aí, qual que é uma pesquisa interessante que ele apresentou ali? Eles pegaram um gato e vendaram um gato, o gato nasceu e colocaram uma venda num dos olhos desse gato. O que aconteceu? Depois de semanas, eles retiraram a venda desse olho e o gato ficou cego. E a conclusão que eles chegaram é que aqueles neurônios, né, responsáveis pela percepção visual daquele olho migraram para outro sentido. Tá claro? Ou seja, se você não recebe uma estimulação num período adequado, há uma migração, não é, dos neurônios para outro sentido, e depois, quando você tenta resgatar aquela percepção, né, que não foi desenvolvida, você não vai ter o mesmo ganho. Então, isso aí é batata. Não tem como negarmos isso aí. E de todas essas pessoas, esses formadores de opinião, que hoje estão no parlamento, estão na mídia, estão nos órgãos de educação, estão nos órgãos de cultura, né, ensinando aberrações para as pessoas, todos eles são pessoas mentalmente deformadas nesse sentido. Exatamente. Eles são pessoas doentes que estão transmitindo a sua doença para os outros. Eu digo, quando isso vai parar? Eu digo, isso só pode parar se nós criarmos uma geração de pessoas mais saudáveis que possam deslocar, que possam remover, tirar esses caras do meio de campo, porque consertá-los não dá mais. Você vê quando aparece aí essa dona Suplicy dizendo, não, nós precisamos destruir a família tradicional. A pergunta é, por quê? Por que isso é tão importante para você? Que outro tipo de formação familiar você conhece no mundo? Você pode dizer, já foi testado e funciona. Então a proposta é melhor ou é uma coisa puramente arbitrária que acabou de sair da sua cabeça e cujas consequências você desconhece completamente? Exatamente isso. Quer dizer, como é que se permite que uma pessoa com esta deformidade mental chegue a ser deputada, ministra, etc, etc. Sim, mas não pode. Nós temos que tirar essas pessoas do caminho. Elas são pessoas lesivas, né? E não pensa que é só o pessoal da esquerda que tem isso, não. O pessoal da direita também está cheio, tá entendendo? Não é uma questão de postura política, é uma questão da forma. Você tem razão, é questão da pré-escola, porra. O cara já veio errado da pré-escola.
né? Não, professor, quando o senhor falou uma vez assim, ó, nós precisamos submeter os doutores, né, das universidades brasileiras a um ditado, eu acho que o senhor foi ainda muito bondoso. Por quê? Ditado é uma coisa muito sofisticada. Pois é. Vou explicar o processo. Vai ter que escutar uma palavra, vai ter de acessar as representações fonológicas, não é? Aí ele vai precisar subtrair o fonema ali na cabeça, encontrar o grafema correspondente e começar a escrever. Isso é uma operação extremamente complexa para pessoas que não passaram por um treinamento com consciência fonológica. Eu recomendo para Marta Suplicy, para a dona Jandira Fegali, ou para Dilma, ou para o Lula. Eles não estão qualificados, eles não têm qualificação de escola primária, meu Deus do céu. E nós estamos deixando essas pessoas nos governarem. Quer dizer, a sociedade inteira ficou louca. Perderam o critério, né? A situação é a seguinte, professor. Uma pessoa que lê um texto e não o compreende, não é? Ela não consegue fazer a transição ali, que eles chamam de interface neural, entre a percepção dos símbolos gráficos e a região cerebral responsável pela linguagem. Porque o nosso cérebro ele não nasce pronto para realizar essa operação. Você tem de um lado, não é, o desenvolvimento da linguagem oral, de outro lado, o desenvolvimento da percepção visual. Muito bem. A leitura é um processo em que você precisa fazer um reajustamento entre essas duas regiões. Ou seja, por meio da percepção de sinais e símbolos gráficos, acessar as redes, né, de linguagem oral. Muito bem. Isso acontece no momento da alfabetização, essa reprogramação cerebral. Então, o que acontece? O camarada, primeiro, ele não foi submetido a um treinamento para que essa reprogramação acontecesse. Segundo, você pode até realizar essa reprogramação, mas esse indivíduo que não compreende texto é o mesmo que é incapaz de compreender comandos verbais, certo? Você, por exemplo, lê uma história para esse camarada e depois peça para que ele reconte essa história. Veja, ele nem está decodificando o texto. O rendimento dele vai ser muito similar ao que ele apresenta no momento da leitura. Ou seja, tudo começa, professor, e eu quero que o senhor aprofunde um tema aqui que eu vou colocar a seguir. Tudo começa pela escuta, não é? Depois, você aprende a falar. Então, a escuta seria o polo passivo. Depois, a fala, o polo ativo. A leitura ela tem uma conexão com a escuta, porque você fica na posição passiva, no sentido de que os grafemas imprimem no seu cérebro ali o sentido do texto, aquela coisa toda, né? A conversão que você faz mentalmente. E a escrita ela tem uma conexão com a fala, né? Então eu escuto para falar e leio para escrever. Muito bem, mas a fonte de tudo está na escuta. O que acontece aqui no Brasil? O pessoal já apresenta direto um símbolo gráfico para a criança. E acha que o símbolo gráfico, que é uma representação de uma abstração mental, e essa abstração mental tem raiz numa experiência auditiva, eles acham que pela mera apresentação do símbolo gráfico, a criança vai aprender a ler. Então é lógico que isso é uma coisa absurda. Então eu queria que o senhor discutisse um pouco, falasse um pouco sobre isso, professor. Essa fetichização dos símbolos gráficos, né, dos símbolos em geral, no caso da alfabetização das letras. Mas o que acontece quando uma pessoa com esse tipo de deformação, que já traz da pré-escola, né, começa com altos estudos de filosofia, de lógica, de ciência, você imagina a monstruosidade que vai sair daí. Aí não tem mais conserto, meu Deus do céu. O nego adquire aquela segurança do meio culto, ele acha que está entre as pessoas cultas, tá entendendo? É horrível de ver isso aí. Olha, eu comecei o meu curso para ver se eu contrabalançava um pouco isso. Uhum. Mas é muito difícil, porque a minha influência também não é única, o nego está recebendo outras influências, né? Eu não posso impedir as pessoas de ler o que elas quiserem, de se abrir a quantas influências desejam. Então você tem sempre uma força entrópica em volta, né? Eu tentei colocar ali o seguinte, que o principal problema na filosofia é a personalidade do filósofo. Uhum. Não é ele fazer filosofia, é ele ser um filósofo, né? Então, para isso, que ele tem que ter uma consciência centralizada, ele tem que ser capaz de arbitrar todo o conjunto de paixões da alma dele, mais as influências recebidas de fora, etc. Fazer tudo isso de uma maneira integrada. Se não faz isso, você não é um filósofo, né? Bom, agora tem nego que acha que filosofia é análise da linguagem. E análise da linguagem qualquer computador pode fazer, meu Deus do céu, né?
E é uma coisa atraente, né? As pessoas gostam disso, porque é um joguinho, é uma combinatória, e parece muito elegante, eventualmente. Uhum. Então, né, por receber uma influência dessa, ele está lascado. Ele não sabe ler, não entende o que lê, não é capaz de seguir duas linhas de raciocínio ao mesmo tempo, não é capaz de pegar nuances, de captar ironia, de captar sarcasmo. É uma coisa horrível. E quanto menos capazes, mais as pessoas querem discutir. Né? Então, você vê que esse episódio do Bolsonaro que aconteceu esta semana, você vê, o Lula uma vez disse que tinha tentado estuprar um companheiro de cela. Deu aquele escândalo, todo mundo disse, não, foi para um gracejo, etc, etc. Muito bem. Chegou o Bolsonaro e disse, eu não vou estuprar a dona Ana Maria do Rosário. Qual dos dois é o estuprador? Bolsonaro. O Bolsonaro, evidentemente. Então, esse pessoal, veja, é uma deficiência de linguagem muito profunda, deficiência de percepção, somada, vamos dizer, a um ódio irracional, que vem justamente da confusão mental. Esses caras não entendem o mundo, então eles ficam com raiva. Né? Então nós estamos criando monstros, meu Deus do céu. Agora, eu acho muito bom esse trabalho que você está fazendo, porque você está dando para essas crianças o equipamento que elas não poderiam receber de outro lado. Tá certo? E você não tem outra presunção, senão a de fortalecê-las intelectualmente. O resto elas vão fazer por si. Você não está... eu estou ensinando uma técnica apenas. Moldando personalidades, etc. Moldar personalidade é uma coisa que deve vir mais tarde, inclusive, né? Porque você ainda não sabe direito quem é a criança que está na sua mão. Uhum. 2, 3 anos, você não sabe direito quem é ele. Uhum. Aos poucos aqui vão aparecendo as tendências que podem ser trabalhadas. Então, assim, moldar a personalidade é sobretudo quando o indivíduo se submete voluntariamente a essa moldagem. Quando ele vai para uma igreja, ou pede o ensinamento, aí sim você ajuda. Ora, uma escola de ginástica, você vai porque você quer. Não é isso? Então, existe muito ensino que vem depois e que é voluntário. E esta é que é a principal formação cultural do cara. Não é o que ele aprendeu na escola. Né? Mas, no Brasil, nós temos essa coisa. É a educação abrangente, que é pegar todos os aspectos, né, e fazer da criança um modelito piagetiano certinho. Nunca vai dar certo. E essa dar o símbolo gráfico direto, né? E querer que o indivíduo aprenda os sons a partir do símbolo gráfico, meu Deus, é uma ideia tão imbecil. Você vai ter esse método de aprender línguas do Pimsleur. Sim. O que o Pimsleur faz? Ele ensina só no fônico, só. Você aprende a língua como um analfabeto, você não sabe escrever uma palavra, só que você fala a língua. E daí, mais tarde, você vai aprender a escrever. Isso é a prova de que você está certo. Professor, olha só que coisa fantástica. De um lado você tem a Lubienska, neste livro aqui que foi lançado pela VID, não é? A Educação do Homem Consciente. Pelo título parece que é um livro de filosofia para adultos. Não, ela está falando de formação de crianças de 3 a 5 anos, não é? E lá você encontra essa preciosidade aqui, né? Mas nunca se deve esquecer de que sem a experiência, a abstração não é possível. E que o sinal, resumo da abstração, se é dado prematuramente, longe de desenvolver a inteligência, deforma, habituando-a a manipular receitas mágicas. É isso que acontece não só na alfabetização. Pode ver, qualquer pai no Brasil, criança de 2 anos, meu filho já sabe os números de 1 a 10, ele conhece as letras do alfabeto, ele conhece as cores, e ele acha que isso é uma coisa fantástica. Ou seja, a criança, desde o início, você apresenta prematuramente sinais de realidades, de experiências que ainda não foram abstraídas por ela. E ela começa a manipular sinais como se fossem receitas mágicas, ou seja, como se os sinais fossem criar abstrações e as experiências que ela não tem. É claro que isso aí é uma... A importância é mostrar coisas, mostrar realidades. Claro. Dizia o seguinte, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas seria o mais culto, porque conhece um monte de coisa. Uhum. Né? Então, eu lembro, antigamente a gente tinha um monte de livro de figurinha, né? Retratos de bichos, retratos de lugares, etc. Né? Eu aprendi toda a geografia da Europa sem abrir um livro de geografia. Era só o livro de fotografias que eu tinha, de Roma, Berlim, Londres, etc. Eu sabia me localizar ali, só de ver aquelas coisas, cujos nomes eu não sabia.
quando, 40 anos depois, eu fui para Paris, eu reconheci aqueles lugares que eu tinha visto. Tá? Uhum. Mas esse pessoal, vamos dizer, de fato, eles querem dar os antes das coisas. Ô, Carlos, É isso que está acontecendo. Carlos, queria te fazer uma pergunta agora. Uhum. São duas perguntas, na verdade, mas elas estão relacionadas, né? A primeira é a seguinte: quando, por exemplo, um aluno do Olavo começa lá a fazer o COF, né, o curso online de filosofia, naqueles 2 primeiros anos, se ele for um aluno assim, mais ou menos, como eu, ele percebe logo que ele tem uma série de deficiências que ele vai precisar resolver, ou pelo menos remediar, né? Ou como você falou, entrar nesse processo de educação compensatória, né? Isso. E essa educação fonológica, ou uma educação do ouvido, né, é uma que eu, por ter contato com muitos alunos do Olavo, né, por administrar o site, percebo que é uma reclamação geral, assim, todo mundo bate na mesma tecla, né? Uhum. Eu não sei isso, né, assim, desde a consciência fonológica mesmo, a manipulação dos sons da fala, até a educação musical, né? Sim. E eu lembro até o Olavo passava vários vídeos com melodias para a gente poder decorar, né, essas melodias e se acostumar com isso. Então a minha pergunta é assim, o que um adulto que consegue chegar a essa conclusão de que ele tem deficiências formativas que transformaram ele num mau leitor pode fazer, e como que ele pode diagnosticar se ele lê bem ou não, se isso é possível um sujeito sozinho fazer, sem ter um profissional que o acompanhe e dê um diagnóstico, né? A outra coisa é o seguinte, o que um pai pode fazer, né, para consertar o filho dele? Lógico, assim, o cara que foi fazer o seu curso, depois você pode até falar do seu curso, ele vai pegar o filho dele pequeno e já vai instruir desde o comecinho em casa. Uhum. Mas e o pai que tem um filho lá com 10 anos, 9 anos, que o filho está patinando na leitura, dá aquelas desculpas que não gosta de ler, etc. O que esse pai pode fazer? Ele pode corrigir o filho ainda? Dá tempo? O cérebro já não ficou todo funhanhado aí? Ainda dá tempo para o pai arrumar a cabeça do filho? Bom, eu vou responder as duas perguntas de uma única forma. Tanto o adulto, né, que passou por essa educação deformadora, quanto a criança ali que tem 10 anos, foi alfabetizada e não lê ainda, com fluência e com compreensão textual, ambos estão no mesmo patamar. Então, para explicar um pouco isso aqui, eu vou usar uma pesquisa do professor Robson Porelli no campo da música, que é algo assim fabuloso para compreender transições de uma etapa para outra. Então, no campo da formação musical, o professor Robson diz o seguinte, que as crianças, ou aquelas pessoas que não foram alfabetizadas musicalmente, elas precisam passar por um processo que é o processo de aculturação, ou seja, familiarizar-se com os sons musicais, no caso, padrões tonais e padrões rítmicos, certo? Então, é um momento em que a criança é egocêntrica, ela simplesmente ouvirá músicas, né, melodias e assim por diante. Muito bem. Num determinado momento, essa criança vai começar a transitar por um estágio que é chamado de balbucio musical, não é? Acho que o professor Olavo todo mundo aqui que tem filho já acompanhou essa transição. Então a criança começa a balbuciar, tentar imitar aquilo que ela ouve, mas ela ainda não considera o modelo externo que ela percebe como padrão a ser imitado e tenta criar alguns sons, né, que ela acredita internamente que correspondam àquilo que ela ouve. Isso aí ela está no período de balbucio. Muito bem. Chega um determinado momento que vai acontecer uma transição importante. A criança parte para a imitação. Olha que coisa fantástica. Ela sai do egocentrismo e começa a perceber que aquele padrão que ela ouve, ela não está reproduzindo por meio do balbucio de forma similar, semelhante. E aí ela passa a levar em consideração o padrão exterior como referência e tenta imitá-lo. Então, veja, ela saiu da aculturação e já passou para a imitação, certo? Bom, mas vai chegar um outro momento, diz o professor Robson, em que ela começa a imitar
mas percebe que há uma desarticulação entre os gestos que ela produz e a respiração que ela imprime para imitar os padrões, no caso, cantando, né? Então ela vai entrar na terceira etapa, que é a da assimilação. Muito bem. Depois de passar por essas 3 etapas, a criança, então, ela vai entrar numa educação musical formal. Veja que até agora não tem nada de partitura, notação musical, nada disso, entende? Aí a criança entra para uma 4ª etapa, que é a etapa da audiação. O que é audiar? É ser capaz... Perdão, até aí é só ouvido, né? Só ouvido, tudo ouvido. Isso aqui é a mesma coisa no campo da linguagem, né? Da alfabetização. Então aí na audiação, o que a criança agora é capaz de fazer? Ela começa a ouvir aqueles sons na própria mente. Ou seja, os sons estão ausentes no plano acústico, mas ela é capaz de imaginá-los mentalmente. Crianças que fazem isso têm alto desempenho quando começam a tocar um instrumento musical. Crianças que só ficaram na etapa de imitação, né, não terão um desempenho tão elevado quanto aquelas que são capazes de audiar. Então aí que é o ponto central, Silvio. É perfeitamente possível você imitar certos padrões, mas não tomar consciência das estruturas que regem esses padrões. Isso ocorre também na alfabetização. Você pode ouvir histórias na infância, conversações em sua casa, e você então começa a se familiarizar com os sons verbais. Daqui a pouco a criança entra no período de balbucio, não é? Muito bem. Do período de balbucio, ela vai transitar para a imitação. Eu não estou falando exatamente o que minha mãe diz. E é por isso que ela está me corrigindo. E aí as mães fazem naturalmente isso em casa. Começam as correções de pronúncia, não é assim? De palavras. Muito bem. O que vai acontecer? Nesse momento, não é, em que ela está imitando, por exemplo, a parte de memorização de poesias entra aqui, não é, como imitação, e ela vai passar depois para aquela etapa fundamental no aprendizado da leitura, que é o quê? A consciência das estruturas abstratas que regem a linguagem. Ou seja, a tomada de consciência dos fonemas, do princípio alfabético. Veja como que é similar o que acontece no campo da alfabetização, no campo do ensino musical e no campo da alfabetização. Não é? Então, se há um adulto que não compreende texto, não é? Às vezes ele está lá naquele período de balbucio ainda. Ah, mas eu tenho 30, 40, 50 anos, então você não saiu do balbucio. Olha, professor Lau, você já viu pessoas que cantam? Elas acham que estão cantando, mas no fundo elas estão usando a voz falada. E não percebe que não estão afinando a voz? Ela embute um padrão rítmico, né? E usa a voz falada e acha que aquilo é canto. Você fala, mas como é que não percebe que não está afinada a voz, né? Que ela está usando uma voz falada, uma qualidade de voz falada. É muito simples, porque ela não acessou essas abstrações aqui. A mesma coisa acontece com o pessoal que foi alfabetizado pelo método global e silábico. Eles não percebem segmentos fonéticos, porque eles não têm as abstrações aos fonemas. Então ele ouve uma palavra e ele consegue só segmentá-la em sílabas. Por quê? Sílabas são unidades naturais da fala. Os linguistas chamam de unidades discretas. Você pode segmentar, agora fonema você não segmenta, meu filho. Porque ele está lá na tua cabeça. E é por isso que o analfabeto, ele não percebe esses segmentos fônicos. Ó, eu peguei alunos que eu dei aula no curso de Direito um período, né? Aí, nas minhas aulas, professor, eu só ficava distribuindo seus artigos, tá? Era mais ou menos um mídia sem máscara, assim, para universitários. Aí, sempre de 30, 40 alunos, 3 ou 4 se interessavam pelo assunto, né? E eu encontrei, então, alguns alunos no curso de Direito que começaram a me pedir aulas particulares e tal. E eu comecei a realfabetizá-los. Sabe o que aconteceu na primeira aula? Eles tinham 23, acho que 20, 23, 24 anos. Eu pedi para que eles segmentassem, isolassem o primeiro sonzinho dos próprios nomes. Sabe o que eles faziam? Eles só conseguiam isolar a sílaba. Eles não conseguiam fazer a segmentação isolando o fone inicial. Uma operação que crianças de 3, 4 anos realizam na minha escola. Ou seja, a idade não corrige isso aí. O camarada vai ter de saber em qual das etapas ele está e começar dali. Como eu fiz. Eu percebi claramente que no campo musical eu comecei tudo errado, no campo da linguagem tudo errado, cara, e voltei. Mas um adulto, então, teria que se submeter às mesmas etapas que uma criança.
O mesmo programa. Exatamente, escutar histórias. Por exemplo, vou colocar aqui um áudio de um poeta, você vai ouvir essa poesia, depois você vai tentar declamá-la, ou seja, o processo de imitação, a audiação primeiro, a aculturação primeiro, depois imitação. Agora você vai recontar essa poesia ou esse texto aí, né, falando quais são os principais fatos. Tá dando para entender, Silvio? Aí depois você vai começar a segmentar esses sons da fala, para que ele comece a perceber as estruturas abstratas que regem os sons da fala. Até os 3 anos, as crianças elas desenvolvem naturalmente certas estruturas, como, por exemplo, percepção de sílaba, percepção de palavras, percepção de rimas. Isso tudo o cérebro faz, não é? De forma automática. É claro que lá no meu curso eu intensifico com uma série de exercícios. Mas percepção de fonema não tem jeito. Ou você explicita para o camarada, ele treina e os percebe na mente, ou jamais ele conseguirá perceber isso. Por exemplo, para adultos, você recomenda esse negócio de decorar um poema e tentar declamar para outra pessoa, para que a outra ouça e diga se está correspondendo ou não. Exatamente. É isso mesmo, professor. Foi o que o senhor pediu no começo do curso. Né? Então, olha só, olha como que a coisa é complexa. Lá na escola, lembra que eu colocava aqueles vídeos das crianças declamando poesias? Sim. Muito bem, impressionava pela memória das crianças, mas a prosódia não estava legal. E eu percebi isso. Falei, está muito robótica a recitação. Mas aí que está, com crianças nós precisamos trabalhar camada por camada. Primeiro memoriza, depois, certo, tem que seguir uma metodologia estruturada do mais simples para o mais complexo. E aí o que eu percebi? Eu comecei a trabalhar com áudios lá agora na escola, de pessoas que leem com uma prosódia, não é, exemplar. E aí eu percebi que elas só conseguiam reproduzir as palavras do que elas ouviam. A prosódia não. Falei, eu tenho que treinar esse tipo de percepção. Foi quando, então, eu comecei a trabalhar um livro com eles, que vem acompanhado, o livro tem um áudio, né? Em que o escritor lá narra a história. Eles agora, amanhã, ocorrerá a apresentação na escola desse livro. As crianças, em 3 semanas, só ouvindo esse áudio, elas memorizaram o livro inteiro e a prosódia empregada pelo autor. Eu acho que esse trabalho é fundamental para adultos também. Eu sinceramente, estou desenvolvendo isso agora. Né? Criar padrões de prosódia. Nós precisamos ter padrões rítmicos, simples da fala, padrões de prosódia, porque depois nós começamos a mesclar esses padrões e criamos a própria prosódia. Né? Então as crianças não têm mais isso. Por quê? Antigamente isso era desenvolvido pela memorização de poesias, recitação de parlendas. Quando a criança entoa uma parlenda, o que ela vai aprender? Um padrão simples, um padrão rítmico simples de fala. Né? E com o tempo ela memoriza 4, 5, 6, 7, 8 padrões. Daqui a pouco ela vai decodificar um texto, professor, e ela vai começar a projetar esses padrões para o texto. Então, eu recomendo isso aí, Silvio. Não tem saída, não. É mais ou menos igual no Kumon. O camarada vai fazer um teste lá de matemática. Ninguém pergunta a idade dele, nem a série que ele está. Faz o teste e vê qual que é o conhecimento real dele de matemática. Em linguagem é a mesma coisa. Eu fiz uma banhanada, professor. O Silvio até puxava a minha orelha na época. Eu, tentando corrigir minhas deficiências no campo da linguagem, ficava estudando gramática que nem um maluco, né, Silvio? E é um tarado, assim, todo dia, né, tentando corrigir a minha forma de escrever por meio de gramática. Hoje eu entendo perfeitamente que estudar gramática para corrigir isso aí não vai solucionar nada. É um problema auditivo. Olha, uma vez eu dei aula para um grupo que eram alunos de um amigo meu, que era treinador de artes marciais. Era um grupo muito disciplinado, de pessoas muito boas, moralmente ótimas, só que tudo analfa, assim, até o último, não sabiam porra nenhuma. Eu comecei a ensinar os bichinhos da seguinte maneira. Eu pegava poemas em língua estrangeira, e lia para eles, e fazia repetir, até que eles acabavam pegando algo do sentido. Era um negócio impressionante. Eles pegavam sozinhos algo do sentido. Eu li o poema em alemão para os desgraçados, eles acabavam entendendo alguma coisa, porra. Tem que, a mente, esse negócio fônico, tem alguma coisa miraculosa ali mesmo, tá entendendo? Quer dizer, Sim, é um negócio fabuloso, professor, isso aí. Mas, professor, eu fiz a mesma coisa na escola. Eu comecei a trabalhar latim lá. Eu não sou nenhum Rafael Falcão, né? Porque o rapaz lá é um gênio, né? Queria saber tanto quanto ele.
Mas eu falei, eu vou arriscar aqui, porque esses métodos que eu estou usando aqui, que eu estou descobrindo, funcionam para qualquer coisa, acho que vai funcionar para o latim também. Comecei como? Lendo em voz alta, textos em latim. Nada de o significado da palavra, não sei o quê, função sintática, nada disso. Agora, daí depois, eles pegavam o texto e liam em latim, sem entender nada. E eu só corrigia a pronúncia. Aí eles começaram a ler com uma prosódia adequada, com fluência. Começava, então, a introduzir os primeiros significados das palavras. Daqui a pouco, a coisa foi crescendo de tal maneira, que eu comecei a ensinar os casos. Em 1 mês e meio, fazendo isso 10 minutos por dia, que era um projeto na escola, né, as crianças conseguiram ler 10 textos do livro Grados Primos. Mas elas não só liam, como faziam análise sintática de cada um dos textos. E o Silvio assistiu às aulas. Então, veja só, professor, que coisa fantástica. Quando você segue esse caminho... Oi? Mas não aprendi como elas. Eu demorei 1 ano e pouco para aprender o que elas aprenderam em 1 mês e meio. Né? Ô, professor, agora eu vou confessar aqui. O senhor falou, não, então peguem o Napoleão e façam em 3 meses, vocês conseguem terminar. Eu não consegui. Agora as crianças são capazes de fazer isso aí, entendeu? Então, é partir da oralidade, ponto final. Ô, cara, e gradativamente introduzir essas camadas, não é? Ô, Carlos, eu vou te perguntar uma coisa. Eles usam isso na CIA e no FBI. Para treinar negócio. Você precisa ir para um país tal, aí você vai precisar falar essa língua perfeitamente em 3 meses. E os caras aprendem, pô. Só que eles são analfabetos, eles não conseguem ler naquela língua. Isso eles vão aprender depois. O curso de línguas do Corpo Diplomático dos Estados Unidos é igualzinho o Pindler, é o mesmo jeito, é só áudio, aqueles diálogos, sem tradução de nada. Mas, professor, a situação do aluno universitário hoje é a seguinte, ele, diante de um texto, ele é incapaz de decodificar um texto e compreendê-lo, certo? A situação dele é mais ou menos parecida com uma criança que ouve uma mãe lendo historinhas em voz alta. Você tem que fazer isso com eles. Não tem outra saída. Por exemplo, eu dava aula na universidade, presencial. Aí levava lá uns textos, e o pessoal com aquela dificuldade para entender, etc. Tal. Aí do dia para a noite eles me transferiram lá para o ensino online. E a plataforma era toda textual. Eu não podia colocar vídeos lá naquele período. Então eu colocava os textos lá. Muito bem. Depois de 1 mês, eu fui à sala um dia e eles começaram a falar que não estavam entendendo nada. Eles não conseguiam compreender os textos. Eu falei, aquele texto da aula 1 dizia isso, o segundo aquilo, o terceiro, aquilo. Daí eles falaram assim, agora eu entendi. O que significa esse agora eu entendi? Significa o seguinte, eu não domino uma técnica básica de conversão de grafemas. Eu não consigo decodificar. Agora, quando você conta a historinha para mim resumida, como a minha mãe fazia na infância, eu entendo. Então é lógico que esse camarada está naquele período primário ainda, né? Pré-escolar. Um outro episódio fantástico. Eu tinha escrito aquela frase assim, você vê um comunista, você tem que atirar na cara dele todo o mal que ele fez. A dona Jandira Fegali entendeu assim, ele quer atirar em nós. Ele quer dar tiro na gente. Rapaz, se um garoto faz isso na escola primária, ele é reprovado. Mas chega lá na Câmara Federal, a mulher faz isso. Eu digo, é claro que essa mulher não tem qualificação, nem para dirigir o restaurante dela. Eu aposto que tem lá um gerente que faz as contas para ela, outro que faz a comida, ela não faz porra nenhuma, só embolsa o dinheiro. Porque essa mulher não sabe fazer nada. Né? Mas está lá, brilhando na Câmara. E o Brasil está cheio de gente assim, repleto de gente assim. Nós conseguimos elevar essa turma, esses filhotes do Piaget, de Vygotsky, Emília Ferreiro, botamos eles nos altos postos. E agora? Agora o pessoal reclama, você, não, aí vem aí a Unasul, vem o Petrolão, vem mais não sei o quê. Bom, o que você espera que eles façam? Eles não podem ter discernimento moral, porque eles não têm sequer discernimento linguístico. Exatamente. Eles mesmo dizem, porra. Exatamente. Ô Carlos, e agora, diga uma coisa, o que um pai precisa ter para ensinar isso para o filho? Porque eu entendo assim, o seu curso, né, eu fiz, tá? Então eu sei, mas eu pergunto para quem não sabe, né, para quem não fez seu curso e está assistindo aí. O que o pai precisa saber para poder ensinar essas coisas para o filho? Né, ensinar a fazer a conversão do grafema em fonema, etc.
Porque tudo que você está falando isso está soando muito complicado. Né? Tá. E o que eu entendo é assim, eu tenho até alguns amigos que já me perguntaram, pô, mas eu não tenho tempo, né? Eu vou ter que sentar a bunda e ficar estudando, né, essas coisas complicadas aí de fonética e tal, para poder ensinar o meu filho e tal. Então eu quero saber assim, o que um pai que vai fazer que quer fazer o seu curso, ou que quer ensinar o filho a ler em casa, quer fugir de todos esses problemas, né? Que é sair da cilada do MEC, precisa saber antes de começar o seu curso. Né? Ele precisa ser formado, tem que ser pedagogo, tem que ter algum conhecimento especializado. Quem que pode ensinar uma criança a ler? Olha, se o camarada não tem graduação em pedagogia, ele já entra assim, com 10 pontos à frente, entendeu? Então, o negócio é muito simples. Eu falei de forma técnica aqui, mas as atividades que nós usamos com as crianças fazem com que elas tomem consciência dos fonemas de forma intuitiva. A coisa é intuitiva com as crianças. Então, são jogos de linguagem simples de serem aplicados, não é? São sequências ali que eu estabeleço, que vai desde a da leitura de histórias em voz alta, o treinamento da memória auditiva de curto prazo, né, que tudo ocorre por meio de jogos. Né? Então, o pai, primeiro, não precisa ter formação nenhuma. Né? Segundo, lá no curso, nós explicamos, né, de forma muito assim, direta essa parte teórica aí de fonética e fonologia, que ele precisa saber só um pouquinho. Mas, assim, 80% do curso, o pai vai encontrar ali exercícios práticos para realizar em casa com as crianças. E em poucas semanas, os pais começarão a perceber a eficácia de cada exercício. Como os exercícios realmente funcionam. Iniciativas como essa sua, que nós vamos criar, vamos ter uma nova geração de brasileiros que cria um novo Brasil. Isso vai levar tempo, mas não tem jeito. Se a gente não substituir os caras, quer dizer, não existe ação sem o agente. Nós não temos os agentes qualificados para fazer as coisas certas e boas. Nós só temos gente qualificado para fazer cagada. Então, o que eles fazem? Se não trocar as pessoas, não tem jeito. Agora, como é que faz para trocar as pessoas? É uma vida. Tem que ter essa iniciativa. Agora, tem que ter o lado negativo da coisa, que é a destruição dos charlatães. Como é que você faz? Por exemplo, eu tenho ideia de fazer um programa de entrevista na televisão, e você chama lá um ministro e você testa os conhecimentos dele. E se ele se mostrar desqualificado, você expulsa o cara. Ele sai daqui, seu vigarista, vai embora. Você acaba com a carreira do cara. Isso tem que fazer, nós não temos que ter dó de charlatão. Nós precisamos acabar com isso aí, tá? Dizer em público, você não está qualificado para esse cargo, você tem que sair. É uma vergonha que você esteja aí. Né? Deixa o nego tão envergonhado que ele não tem mais cara de aparecer. Né? Ô, professor, eu fiz mestrado em educação e na época eu não fiz uma perguntinha assim de ouro para todo mundo que falava aquelas coisas para mim sobre construtivismo, sócio-interacionismo, etc. A pergunta de ouro é a seguinte: quantas pessoas você formou com esse negócio que você está falando aí? Eu falo para você, ó, eu formei mais de 300. Você pega aí, quantas pessoas, né, altamente qualificadas foram alfabetizadas pelo Paulo Freire? Ninguém. Exatamente. Ele não foi capaz de alfabetizar a mulher dele não sabe escrever, porra. Então, como é possível uma coisa dessa? Quer dizer, o sujeito não é medido pelos seus resultados, é medido pelas suas pretensões. Lógico. Pode ir lá. Eu posso falar, né, quem viu aí essa semana todos esses vídeos que o Carlos e o Arno colocaram no ar, já deve ter visto aqueles depoimentos dos alunos do Carlos, né, dos pais. Mas eu posso falar também, eu não gravei nenhum depoimento, mas eu posso falar aqui, do meu filho, né, o Tomás, que acho que foi a primeira cobaia do Carlos, né? Desde que o Tomás nasceu, foi mais ou menos na mesma época que o Carlos começou a estudar essas coisas. Então a gente sempre conversa muito, né, sobre isso, nós somos praticamente vizinhos, né? E tudo que o Carlos falava eu ia fazendo com o Tomás, né? E o Carlos também, né? Tanto que o Tomás estuda lá na escola dele, né? Lá na escolinha do Mundo do Balão Mágico. Né? E eu vejo assim que ele tem um desempenho nessas atividades que são habilidades que são fundamentais para começar a ler. Ele tem um desempenho muito grande, muito melhor que o meu, né? Principalmente a memória dele é fantástica. E por quê? Porque desde o começo eu comecei a treinar ele de acordo com os exercícios que o Carlos passava.
Então tem um negócio lá no curso que chama memória auditiva de curto prazo, né? São uma série de exercícios para treinar aquela memória para quando você dá um comando para a criança, ela não chegar ali na cozinha e esquecer o que foi que você falou, né, para ela. Então eu começava a fazer com o Tomás. Todos os dias, toda hora, era uma brincadeira mesmo, né? Você vai lá no quarto e pega a ovelhinha branca, o dragão de pelúcia e uma bolinha. Aí ele voltava. Ele falou, agora você vai lá, dá 2 pulinhos e pega um outro bicho e volta. E assim, era um jeito também de eu passar o tempo com ele, né? E o Carlos falava, ó, uma criança com 3 anos tem que executar até 5 comandos, né, Carlos? De 4 a 5 comandos. O Tomás, nessa época, eu já fazia 10 comandos com ele, ele obedecia tudo na ordem, fazia tudo certinho, né? Lá na escola ele memoriza poesias, canta, tem aula de ginástica, né, para ter o controle corporal, que também é uma coisa que a gente não falou aqui, mas saiu do COF, isso aí, né, do curso online do Olavo. Sim. Né? E aí, por sugestão do Carlos também, eu acabei colocando o Tomás no Kumon, né, para aprender matemática. E no Kumon eles partem de princípios muito, muito similares com o da alfabetização. Né? A manipulação de quantidades antes de manipular os símbolos, né, aritméticos. Né? E aí depois que a criança entende as quantidades, que ela começa a substituir quantidade por número e manipular. Né? Agora, o que acontece quando um neguinho com essa deformação de leitura chega aos 18, 20 anos, ele aprende lógica simbólica. O que vai acontecer, meu Deus do céu? Esse cara nunca mais vai entender bosta nenhuma. Vai ficar cada vez mais sofisticado, mais burro. E nós estamos criando milhões de pessoas assim. Quando se nomeia um ministro, um embaixador, diz que ele tem que ser sabatinado no Congresso. Mas eles não fazem sabatina nenhuma. Se eu estivesse lá, eu já que o ministro vou sabatinar o senhor, vou passar um ditado para o senhor. Aqui, batatinha quando nasce, papapá, o senhor vai escrever aí. 80% não ia passar. Nós estamos assim, fazendo um culto da incompetência. O incompetente é sacrossanto, ele não pode ser tocado. É a dignidade da incompetência. É uma coisa horrível que está acontecendo no Brasil. A gente descreve as coisas aqui nos Estados Unidos, os americanos não acreditam no que está acontecendo aí. Não. Aqui não... É indescritível mesmo. Quer dizer, o Brasil está virando objeto de piada, né? Você olha a cara dessa dona Dilma, que a mulher não sabe falar, ela se atrapalha, meu Deus do céu. É uma coisa medonha. Nós temos que aguentar. É intocável, será presidenta. Porra, até onde vai isso? Até onde nós vamos ter que aceitar essa palhaçada? Esse pessoal tá rindo da nossa cara, porra. Então, tem uma coisa que eu acho engraçada, que assim, depois desse curso, né, do curso do Carlos, essas descobertas que ele foi fazendo, né, você consegue perceber claramente quais são as deficiências, ou pelo menos algumas delas, da dona Dilma. Né? Por exemplo, você percebe claramente quando ela está falando que ela não tem mesmo memória auditiva de curto prazo. Ela começa uma frase e ela esquece do que ela está falando no meio da frase e a frase termina sobre outro assunto. Sim. Não só sobre outro assunto, como ela pula para outra estrutura mesmo. Sintática. Para si, assim, uma faxineira de hotel de 3 estrelas, tá entendendo? Não, porque tem que precisar ler o número do quarto, né, na porta. Claro, ela vai esquecer, pô. E não é ela, não, é assim, é todo mundo. Se você pegar o Congresso Nacional inteiro, é assim. Quer dizer, a nossa classe acadêmica é toda assim. É uma coisa horrível, porra. Professor, voltando... Com LH, porra, né? E que é isso? É um problema desse tipo aí. Ele não recebeu o treinamento fônico necessário. O pior que é verdade. Mas no caso dela, sim, professor, eu recomendo que você pesquise. Eu não sei se eu vou falar com precisão agora. Tem uma deficiência que se chama tartareio. É quando o camarada ele não consegue concretizar na fala, no mesmo ritmo, aquilo que ele está pensando, né? Há um descompasso, não há sintonia entre o ritmo do pensamento e o ritmo da fala. Isso aí chama-se tartareio. Eu vejo a Dilma falando na hora, eu me lembro desse... Isso mesmo. Mas o tartareio, normalmente, a pessoa pensa muito rápido, né?
Agora, E você não acompanha. A Dilma é o contrário, ela pensa muito devagar. propôs É, coisas que insistam autocontraditórias que as pessoas não percebem, né? Por exemplo, uma mesma frase, o nego dizia, não, nós não podemos ter preconceito contra os transexuais, nós temos que aceitá-los, e nós temos que acabar com o estereótipo de macho e fêmea. Eu digo, mas se acabar com o estereótipo, o transexual vai imitar quem? Hã? Não é assim? Quer dizer, o nego é inteirinho o estereótipo, ele passou a vida olhando o estereótipo feminino e copiando. Agora, quero acabar com o estereótipo, ele vai fazer o quê, pô? Vai imitar o hipopótamo? Hã? Como é que fala um negócio desse? Né? Quer dizer, as pessoas que aderem, elas aderem não à ideia que foi transmitida, não tem ideia nenhuma. Né? Elas aderem a um sentimento de solidariedade com aquela pessoa. Né? Você gosta dela. Tá? E, no fim, vamos dizer, as medidas que são adotadas e postas em prática, os resultados são absolutamente devastadores. Né? Mas eles não ligam, não, porque se o resultado é devastador, então nós precisamos de medidas mais profundas, mais revolucionárias, mais mudanças, mais não sei o quê, e vai tudo piorando, meu Deus do céu. Você vê esse negócio de segurança pública que tem no Brasil, nós já estamos entre 50 e 70 mil homicídios por ano. E o pessoal fica preocupado porque a polícia matou 2 mil. Eu digo, mas peraí, onde mataram 70 mil pessoas no total? É normal que a polícia mate pelo menos uns 2 mil no meio dos tiroteios. Né? Se mata 2 mil nos Estados Unidos é um escândalo, mas no Brasil é normal. Né? Por quê? Porque eles não gostam da polícia. A polícia representa a burguesia para eles, então tem que acabar com a polícia. Se para isso tiver que ter mais homicídio, ótimo. Né? Esta preferência que esse pessoal tem pelo que é aberrante, pelo que é anormal, esse amor que tem aos bandidos, né? Tudo isso aí é sinal de incompetência, de baixo QI, pô. Né? Olavo. Você tem que ser. Uma coisa é você tem que ter humanidade para tratar todas as pessoas, todos os grupos mais minoritários, mas se você dá preferências às minorias, então a norma geral acaba. Tá certo? E se não tem norma geral, daí vale tudo, e daí assim, a lei do mais forte, que atualmente é o que vigora. Olavo, mas isso que você está falando tem uma relação muito séria com o problema instrucional mesmo. Nós encontramos estudos, até foi o professor Luiz Faria que mostrou para nós, que eles mostram o seguinte: pedagogias mal formuladas, né, de alfabetização, o problema delas não é só que elas não alfabetizam a criança. Né? Se a criança só não aprendesse a ler, bom, tudo bem, ela não aprendeu a ler, enfim, vai virar presidente da República. Né? O problema não é esse. Tem alguns estudos que demonstram que metodologias ineficazes de alfabetização aplicadas na idade crítica, né, dos 3 aos 6 anos, causam dano cerebral. Sim. Tá? E irreversíveis. Existe uma espécie de dislexia que é causada pela instrução inadequada. exatamente. E o que acontece? Essas pessoas, essas crianças, elas ficam estragadas para o resto da vida. Elas nunca vão conseguir ler. E há os estudos que mostram que esse insucesso na leitura leva as pessoas, principalmente quando chegam na adolescência, à marginalidade. Então, assim, Eu afirmo aqui, a Dilma é vítima disso, o Lula é vítima disso, a Jandira Fegali é vítima disso, a Maria do Rosário é vítima disso, são todos vítimas disso. Todos são assim, todos têm uma deformidade cerebral. Eu não estou brincando, não é figura de linguagem, não estou falando para ofender. eu acredito, eu sei que não estou brincando. De crime. Isso é uma tragédia, né? Então tem que remover essas pessoas desses postos, botar outras pessoas qualificadas para impedir que esse mal se propague para as próximas gerações. O Brasil está virando um ninho de incompetência que investidor estrangeiro que vai para aí, depois de um tempo ele fica desesperado, ele diz, não é possível treinar brasileiros, meu Deus do céu. Eles não aprendem. Você repete a coisa 1000 vezes, não entra na cabeça. Então acaba contratando estrangeiro, porra. Né? Ou saindo do país. Mas até onde vai essa brincadeira? Né? E a gente vê assim, os formadores de opinião, os jornalistas, estão ficando todos assim. Eles são pessoas que aderem emocionalmente a símbolos que elas não sabem do que é. Né? E quando se pede para trocar em miúdos, o nego não sabe, não consegue, e ainda fica bravo. Né? Outro dia saiu uma reportagem, uma pesquisa que foi feita mostrando que a incapacidade de você apreender ironia e sarcasmo é sinal de demência. Grave isso. Né? Ora, esse pessoal todo, que assim, você
olha feio, o nego diz que é crime de ódio. Depois aparece um vídeo dos meninos da favela com metralhadora, dizendo, nós vamos matar todos vocês. Isso não é crime de ódio, não. Isso é movimento social. O que é isso? É preconceito político? Não. Isso é deficiência de percepção muito grave. Né? Não, é porque acontece do outro lado também, Olavo. Mês passado nós publicamos, a Vide Editorial publicou um livro que chama Contra o Cristianismo. A ONU como a nova ideologia. As pessoas no Facebook, aí na internet, mandaram e-mail para nós, para a editora, na página da editora, descendo o pau, falando que já se viu, a igreja já sofre tanto, e agora vocês publicam um livro contra o cristianismo, ainda mais uma editora católica, isso é um absurdo, etc. E aí a gente chega e pacientemente explica, gente, né, não é bem assim, o título, né, tá querendo dizer que a ONU é contra o cristianismo. Que os abortistas adotassem o autoaborto voluntário retroativo. Você acredita que tem gente que escreveu? Mas, professor, não dá para fazer isso? Isso é muito... Fazer o quê, pô? Pois é. Não tem como explicar, né? Se a pessoa não entende, paciência. Agora, ô Carlos, então você recomenda o seu curso, apesar de ser para crianças, para alunos do Olavo, que sentem que tem essa necessidade? Você acha que um adulto pode tirar proveito do seu curso, mesmo que ele não tenha filho? Claro, o meu curso eu criei, na verdade, não só para ajudar as crianças, mas eu também me reeduquei por meio dessas descobertas, né? E essa reeducação que eu busquei foi por causa das afirmações do professor. Eu simplesmente tive a humildade de reconhecer que eu tinha todas aquelas deficiências primárias. Eu me recordo perfeitamente. Você não imagina o tamanho do galho que está quebrando para mim, porque tem várias deficiências que eu posso corrigir. Mas quando chegar nessa, eu falo, essa eu não sei o que fazer. Eu não sei educar crianças. E não sei dar instrução primária para adultos. Agora, o que eu faço? Daí apareceu o Carlos lá dali. Falo, pronto, foi a salvação da lavoura, pô. E você tem ideia de lançar algum curso para adultos mesmo, Carlos? Não, a ideia é lançar futuramente um curso de alfabetização. Porque esse curso é um curso de pré-alfabetização. Na verdade, a expressão correta é literacia, não é? Mas eu uso pré-alfabetização porque até explicar o que é literacia vai dar muito pano para manga na internet. Então, depois tem um curso de alfabetização e depois eu vou lançar um curso de fluência em leitura, não é? Porque o pessoal acha que com 6 anos você alfabetizou o camarada, agora ele já sabe ler e escrever. Não, ele adquiriu as habilidades que nós chamamos de habilidades básicas de leitura, certo? Depois ele precisa atingir as habilidades, não é? Outras habilidades que são competências superiores de leitura. Ele precisa treinar a velocidade, a prosódia, etc. Então, aí eu vou lançar um curso futuramente de fluência em leitura. E o que acontece? Se você é adulto, como é que você pode fazer uma autoanálise? Faça o seguinte, pega um texto e coloque do lado um cronômetro e marque lá se você consegue ler de 240 a 260 palavras por minuto. Caso você não consiga fazer isso, pode saber que você está abaixo, né, do desempenho esperado. Lê em voz alta? Lê em voz alta. Ou até mentalmente, pode ou em voz alta ou mentalmente. Marque o tempo que você está gastando. Porque na escola funciona assim, ó, criança alfabetizada. Ela precisa ler 60 palavras por minuto, com 5% de tolerância de erros. Por quê? 5% de tolerância? Essa tolerância significa o seguinte, se você errar 5%, não vai comprometer a compreensão textual. Mas mais que isso, sim. E se ela faz, então, a leitura de 60 palavras em 1 minuto, provavelmente ela está compreendendo o texto. No segundo ano, aí você começa a introduzir técnicas de fluência e aumenta para 80 palavras por minuto. Resumindo, com 9, 10 anos, a criança tem que sair da escola, do ensino fundamental 1, lendo 150 palavras por minuto, certo? Ah, mas por que esse critério de velocidade e precisão? É muito simples. Se você não for preciso, você vai trocar uma palavra por outra e não vai entender nada. E se você ler lentamente, gaguejando, silabando, sua memória, né, de curto prazo não vai suportar manter as informações, ela não vai conseguir reter essas informações e sintetizar o que você está lendo para você compreender o texto. É simples assim.
né? Isso aí é aquele fenômeno que acontece a criança, ou mesmo adulto, chega no final do parágrafo e não lembra de mais nada do que leu, né? É isso pode acontecer porque ele ainda lê silabando, o esforço é tamanho para decodificar que não tem espaço na memória de trabalho para acessar o aspecto semântico do texto. Tá entendendo? É por isso que acontecem esses fenômenos. Aham. Então, faça esse teste. Se você está abaixo disso, você precisa analisar em qual das etapas você se encontra, não é? E começar a corrigir. Meu problema de precisão. Bom, problema de precisão está relacionado com falta de treinamento de consciência fonológica. Né? Ah, não, eu sou preciso, mas sou vagaroso. Né? Então, aí você precisa treinar a velocidade em leitura. Sou preciso, tenho velocidade razoável, mas não possuo uma prosódia adequada, porque a prosódia também influencia na compreensão textual. Então, você vai ter de treinar essa competência. Olha, eu sei que o vocabulário é o quarto quesito de toda a história. E esse é o problema. O pessoal no Brasil, Olavo, ensina, eles dizem assim, que você tem que ler é compreender. Ora, meu Deus do céu, claro que ler não é compreender. Por que ler não é compreender? A compreensão não é a única característica da leitura. Não é uma característica própria da leitura, perdão. Nós estamos conversando aqui, nós estamos compreendendo a fala um do outro. Então, nós lemos para compreender, mas a leitura é o domínio de uma técnica de decodificação. A compreensão é o fim da leitura. Claro. Tá claro? Porque a partir do momento que você diz que ler é compreender, a criança precisa aprender a decodificar e compreender logo de cara. Isso não acontece. No começo elas ficam lá. B, a, l, a, ba, la, bala. Entende? Não estão compreendendo nada. Mas é assim mesmo. Agora é só decodificação e precisão. Então, para a memória abrir e começar a ter espaço para captar o sentido do texto, você precisa automatizar essas habilidades de precisão, velocidade, prosódia, etc. Então, compreensão é a última etapa de todo o processo. Eu posso tranquilamente mandar um aluno de 20, 30 anos para você, que você conserta ele. Conserto, pode mandar que eu já consertei vários. Agora, tem esse negócio, né, do adulto ter problema para estudar, para poder fazer o curso. Falou que o curso é tudo prático, né? Mas essa semana passada eu estava conversando com o Olavo sobre, sabendo que você ia lançar o curso e tal, e que você tinha comentado no curso passado que alguns pais tinham reclamado disso, né? Que, eu estou muito tempo longe da escola e agora eu vou ensinar meu filho a ler, e o pai nunca, no final das contas, ele não quer parar ali, né? Só ensinar a ler. Ele começa a voltar a estudar, né? Tem interesse por livros, etc. Né? Esse processo de ensinar o filho a ler em casa traz aquela, a chama perdida para os pais, né? Mas aí você comentou que alguns reclamavam que já estavam muito tempo longe da escola e não sabiam mais estudar, não tinham rotina, etc. Eu estava conversando com o Olavo e aí a gente decidiu fazer isso, oferecer um bônus, né, no seu curso, que é o curso do Olavo sobre os princípios e métodos de autoeducação, né, para quem se inscrever no seu curso pelo esse link aí que eu vou pôr lá no Facebook do Olavo. Né? Certo. E eu não sei, você pode explicar, Olavo, o seu curso, como foi, qual é a... Mas o meu curso é o seguinte, é um projeto antigo que eu tinha, de um projeto muito mais maior envergadura, que eu apresentei para a Fundação Odebrecht, que seria o Manual do Autodidata. Já que as escolas estão tão ruins assim, nós não podemos consertá-las, então vamos pelo menos dar às pessoas os meios pelos quais elas possam aprender por si mesmas. Tá certo? Então você tem que dar primeiro um conjunto de técnicas, um conjunto de fontes, e dizer, olha, aqui é o caminho das pedras, se você fizer isso, você vai aprender o que você precisa. Só que nós temos o seguinte, eu vou sempre esbarrar nesse ponto. As pessoas vieram com uma compreensão de leitura ruim. Então, mesmo que elas adquiram essas técnicas que eu estou passando, ainda vai sobrar aquele problema. Tá? Isso tem que ser removido de qualquer jeito. Não, simplesmente não pode ficar assim. Agora, imagina que o neguinho vai lá fazer o curso do Carnadalim, daí ele vai perceber há quanto tempo ele não está entendendo porra nenhuma. Né? Eu já estou aqui, sou PhD, tá aí, não entendi bosta nenhuma do que eu li, porra. Isso acontece. Né? Era o meu colega de quarto na casa do estudante, Macedo.
Ele lia o dia inteiro, com o livro na mão. E ele parou, de repente, e disse: diga uma coisa, você entende o que você lê? Eu fiquei aterrorizado, porra, né? Eu estava lendo fazia anos, né? E ele, de repente, tinha se dado conta de que ele não entendia. E pior ainda, o senhor continua lendo. Isso vai ter um efeito na cabeça dele. Vai ser uma confusão que daqui a pouco é inextricável. Uhum. Então, Mas tem uma coisa ali no seu curso, Olavo, no Princípios e Métodos da Autoeducação, que é o seguinte: ele não é um curso sobre leitura, né? Ele ajuda o estudante a organizar o conhecimento básico sobre uma disciplina qualquer que ele vai estudar, né? Mas como metodologia, né? Eu estou pressupondo um certo domínio da leitura. E esse domínio eu não posso dar para ele. Sim. Tá? Então, é claro que ele vai tirar algo muito proveito. O pessoal tira proveito do meu curso. Uhum. Porém, tiraria muito mais se tivesse essa base mais firme, tá entendendo? Que é o que o cara Nadalim está dando para eles. Então esse é inovador mesmo, tá entendendo? Então, o pai que se inscrever lá no curso do Carlos e passar por todo esse processo que vai acabar adquirindo o seu curso, né, Princípios Métodos de Autoeducação, como um bônus, vai acabar tirando muito proveito dele, né? Porque não vai chegar ao fim com essas deficiências todas sanadas, mas já vai ter percebido, né? Ensinando o filho, ele já vai ter percebido, como eu percebi ensinando o Tomás, né, a série de falhas, né, que eu fui adquirindo. Eu estou com 57 anos, eu fui educado no método totalmente antigo. Quando essas coisas chegaram no Brasil, eu já tinha 20 anos. Você não imagina a gratidão que eu sinto pelos meus professores. Não todos, evidentemente, tinha muito que eram charlatães, mas tem alguns que me ensinaram coisas que eu nunca mais esqueci. O professor de latim no ginásio, José Aldebrando Bretas, porra, eu sei latim com 2 anos de ginásio, porra, né? Só tive aula de 2 anos, né? Meu professor de francês, Menor Tancredo, quando eu saí do ginásio, eu lia correntemente em francês, porra. Quer dizer, isso é possível, entendeu? Como é que eu sei que é possível? Eu vi os caras fazendo, pô. Só que depois o seguinte não sabe mais fazer. Não entendeu? Isso aí eu vi acontecer. Você chegar na Romênia, todo mundo fala 4, 5 línguas, né? Aí puxa uma conversa em francês, o cara conversa em francês correto, puxa a conversa em inglês, conversa em espanhol, tudo sai. Daí você pergunta, como você sabe essas coisas? Ele diz, eu tive 2 anos de francês no ginásio. Chega no Brasil, o cara não fala uma palavra de francês, você pergunta, por que você não sabe francês? Porque eu só tive 2 anos de francês no ginásio. É isso mesmo. Francês no ginásio. E eu, aproveitando o gancho do Silvio, professor, e também inspirado no seminário de filosofia, porque no início o pessoal pedia para o senhor listas e listas de livros, né? E o senhor, para, vocês precisam aprender aqui a controlar as percepções, a fazer uma distinção entre percepção e construção mental, aquela coisa toda, treinamento físico. Então, inspirado nisso aí, eu vou também conceder um bônus, porque hoje os pais estão aí reclamando muito que as crianças estão inquietas, agitadas, etc., e não conseguem se concentrar em momento algum. E eu vou conceder um bônus em que eu vou passar para os pais exercícios físicos que aumentam a concentração das crianças. São exercícios sobre a linha. Eu retirei do livro A Educação do Homem Consciente, comecei a usar na escola e a coisa funciona. Resumindo, as crianças hoje em dia não sabem nem andar sobre uma linha, colocar um pé diante do outro. Então há uma série de exercícios para coordenar os passos das crianças. E a Lubienska fala uma coisa interessante que o senhor menciona em um dos seus cursos, se não me engano, de ciência política, que antes de querer pensar sobre qualquer coisa, você precisa aprender a andar corretamente, né? E imprimindo uma métrica no andamento. Então, hoje eu olho para as crianças e já vejo pela forma como ela anda, a velocidade da fala, eu já consigo imaginar as dificuldades que ela enfrentará para aprender língua portuguesa, matemática, essas coisas todas. Então, eu vou conceder um bônus para todos os alunos, né? Não só aqueles que se inscreverem por meio do link que o Silvio vai disponibilizar, de exercícios para disciplinar os pés e aumentar, assim, a concentração e a atenção das crianças.
O que se pode fazer com um aluno, por exemplo, que ele não sabe dizer se uma coisa que ele pensa, ele percebeu ou ele pensou, ou ele ouviu? Né? Quando eu pergunto para as pessoas de onde você tirou essa ideia, as pessoas não sabem de onde veio a ideia. Então, quer dizer, você não tem o mínimo de autoconsciência para você controlar o seu universo de crenças, de imagens, etc, etc. Sem isso não dá para fazer nada. Mas, para ensinar essas coisas, eu preciso que o neguinho pelo menos saiba ler, porra. Né? E às vezes essa coisa se cumpre, mas muito mal. Né? A condição se cumpre, mas está faltando muita coisa. Então eu acho muito... Você está fazendo o curso, o COF, muito bem. Você tira um tempo e faz o curso do Carnadolim e continua fazendo o COF enquanto isso. Mas você vai ver como tudo vai melhorar. Professor, no curso nós concedemos outros bônus também. Um é com o Ítalo, seu aluno, que fala sobre a importância ali da harmonia familiar. Todo mundo é aluno do Olavo. Todo mundo é aluno do Olavo nesse curso. Todo mundo é aluno. Esse curso aqui é uma mini faculdade de pedagogia que nasceu do COF. Então tem um bônus com o Ítalo. Tem um bônus com outro aluno do Olavo, que é o Robson Porelli, que ele vai falar sobre a educação musical, não é? E é um bônus fantástico também, para quem aí está perdido no campo da música. Por exemplo, já vou dizer logo de cara, colocar um instrumento musical na mão de uma criança já é começar errado toda coisa. Ela precisa aprender a solfejar, a executar os sons com a própria voz, tá? E ele vai explicar por que lá nesse bônus. Depois, nós temos um bônus de ginástica artística, que surgiu graças aos comentários do professor, tanto no COF como no Facebook. Você se lembra, professor? Você publicou uma notinha há alguns meses, olha, vou dar alguns palpites aqui, eu acho que para educar criança vocês precisam fazer isso aqui. Aí colocou lá uma série de disciplinas, e uma das disciplinas a ginástica. Eu estou fazendo ginástica hoje. É impressionante, assim, como a ginástica proporciona um conhecimento, dá uma consciência corporal fantástica. Percepção das coisas, é óbvio. Você tem na ginástica você tem os padrões básicos de movimento, né? E você vê assim, aqueles esportistas que têm alto rendimento sempre falam, assim, eu imagino os movimentos antes de executá-los. Você vai ver que isso vai acontecer no campo da matemática, no campo da linguagem. Né? Isso é... A história do Johnny Weissmuller, né, o nadador, que fazia o Tarzan, que ele nadava muito bem, mas ele não conseguia nadar em linha reta. Tinha velocidade, mas ele ia parar na quina da piscina. Um dia o instrutor dele pegou o chapéu, botou na ponta da piscina, e você fecha os olhos e nada pensando nesse chapéu. Ele foi direto. Quer dizer, pensar o gesto antes de você fazê-lo, isso é coisa básica. A Lubienska propõe esses exercícios para crianças, né? Ela fala de análise dos movimentos, decomposição dos movimentos, para que a criança se torne consciente. Na sua vida, você faça isso durante 2 anos na sua infância, você nunca mais vai precisar nem fazer de novo. Aquilo incorpora você para o resto da vida. Exatamente. Então, professor, graças às suas indicações, eu fui atrás de um professor de ginástica artística. Eu já estou trabalhando com ele há mais de 4 meses e ele vai conceder, então, um bônus de ginástica para crianças. Aí tem um bônus com o professor Luiz Carlos Faria da Silva, que ele vai falar sobre teoria cognitiva da leitura, né, essa parte das pesquisas científicas. E um bônus novo com o Chico dos Bonecos, que é o Francisco Marques, que é um rapaz, um senhor que eu conheci no curso, ele foi meu aluno, só que ele também já trabalhava nesse campo da educação, estava perdido, mas ele é um artista muito talentoso e ensina artes para você, técnicas, perdão, para que os pais contem histórias para as crianças em casa de uma forma assim eficaz. E além disso, nós sempre abrimos uma comunidade lá no Facebook para responder as dúvidas e fazer com que os alunos troquem experiências, né? Que os pais troquem experiências ali. Então o curso é mais ou menos composto pelas minhas aulas e por esses bônus aí. Eu acho que o pessoal tem que fazer esse curso. Tem muita gente aí que precisa disso. Ô Carlos, quanto tempo dura o seu curso? Se o pai fizer certinho, assim, todos os dias tal, quanto tempo leva? Não, o curso tem duração de 3 meses, né? Mas o tempo, a duração do curso não corresponde ao tempo que ele vai gastar para alfabetizar as crianças, né?
Mas a única coisa que eu posso garantir é o seguinte, enquanto o governo propõe que as crianças devam ser alfabetizadas na idade certa, e a idade certa para eles é aos 8 anos, eu digo para você que o seguinte, para você que é pai, você pode fazer todo esse serviço em casa de uma forma muito mais eficaz em 6 meses, tá entendendo? E não vai precisar de mais do que 1 hora por dia para que isso aconteça. Essa é a experiência que eu tenho. Né? A partir de quantos anos a criança pode ser alfabetizada pelo seu método? O pai do garoto de 2 anos pode fazer? Isso, de 2 anos. O curso ele foi elaborado para pais com crianças de 2 anos e meio a 5. É claro que todo o processo ocorre desde o nascimento da criança. Esse período que nós chamamos aí a literacia, né? A preparação para a alfabetização. Né? Então, assim, tem que levar em consideração 2 fatores. Às vezes a criança tem uma idade cronológica, mas ela tem uma idade linguística, né, que às vezes é superior à idade cronológica. Por isso que eu não bato o martelo. Por exemplo, o Tomás tem 3 anos, né, Silvio? 3 anos, mas a idade linguística dele é igual a de uma criança com 4, 5 anos. E há outras crianças que às vezes têm 5 anos, mas têm uma idade linguística de 3. Então, o tempo que cada pai levará para alfabetizar a criança vai depender disso aí, certo? E até quando que o sujeito pode se inscrever no seu curso? É qualquer hora? É igual o curso do Olavo? Qualquer hora que ele quiser se inscreve? Ou tem prazo? Não, tem um período aí. O Arno vai encerrar as inscrições no dia... Deixa eu ver aqui. Agora eu não tenho essa informação aqui. Olha, lá na página, né, deixa eu ver aqui com o Arno. Deixa eu ver aqui. A ordem que ele estava aqui, acho que segunda-feira. Bom, e como que o cara faz para se inscrever? Eu coloquei o link lá no Facebook do Olavo. Quem entrar na página do Olavo agora e quiser ganhar o curso do Olavo, Princípios e Métodos da Educação como bônus, precisa se inscrever para aquele link que está lá. Né? Aquele link leva a um vídeo onde você explica o curso, e por ali o sujeito consegue fazer a inscrição? Então, as inscrições vão até o dia 15 de dezembro, tá? Então, tem que correr, porque são poucas vagas, e isso. É vaga limitada? Sim, são vagas limitadas. Eu não sabia. Então tá. Ó, gente, eu vou ter que encerrar por aqui. Eu ainda tenho que fazer um artigo do Diário do Comércio hoje. Tá certo, professor. Mas olha, foi muito bom ter esse encontro. Está de parabéns. Tem todo o meu apoio. Eu acho que o pessoal tem que fazer esse curso mesmo. Professor, só queria terminar agradecendo ao senhor por tudo e descrevendo uma cena que aconteceu na minha escola ao lado de outro aluno do senhor, que é um dos meus professores. Um dia, depois de 2 anos de trabalho, nós olhamos assim para as crianças assim e começamos a conversar. Será que o Olavo tem consciência, né, de como ele está afetando hoje tantas crianças aqui e agora também, né, pela internet? Eu tenho certeza que o senhor tem, mas assim, nós ficamos assim emocionados porque quando você vê crianças que não compreendem o que está acontecendo ao redor na sociedade e recebem esse benefício, né, de poder passar por uma instrução adequada, sadia, né? Isso é quase que um milagre hoje no Brasil. Né? Eu queria agradecer ao senhor por ter me reeducado, quer dizer, eu estou me reeducando até hoje, mas também de proporcionar isso para outras famílias. Porque, no fundo, eu estou só divulgando na internet uma pequena parte do seu trabalho, coisa de 3 ou 4 aulas, né, do Seminário de Filosofia. Que bom, que bom. Agora, eu vejo o seguinte, eu vejo que isso, o que eu estou ensinando lá está afetando, está melhorando a vida de muita gente, está dando forças para as pessoas, está animando, está dando coragem para elas tomam posse da sua inteligência, eles percebem que tem uma inteligência, tem a capacidade de compreender as coisas, que nem sabiam isso, né? E isso está tendo efeito muito bom, mas também tem o que eu chamo de ejaculação precoce, quer dizer, o neguinho que, estimulado com isso, ele já quer mudar a cultura toda do brasileiro, mudar a cultura. Eu não tenho capacidade de fazer isso. O que eu estou fazendo é, assim, criar uma nova geração de pessoas, sei lá, um círculo, pode ser de umas 10 mil pessoas, por exemplo, né? Isso é só o começo, gente. O trabalho vai levar 50, 60, 70 anos. Ele tem que continuar. Eu não tenho pretensão de fazer nada mais do que isso, né?
Até o pessoal falando, você tem que ser ministro da Educação. Eu falo, não tenho competência para ser ministro da Educação. Eu tenho competência para fazer exatamente o que eu estou fazendo e nada mais. E tenho que continuar fazendo essa porra aqui, não posso parar. Tá entendendo? E a mesma coisa você está fazendo a coisa certa. Né? Quer dizer, você está aprofundando o trabalho para que ele tenha efeitos em 10 ou 20 anos. Você não está querendo obter nenhum efeito imediato, como eu também não queria. Né? Exatamente. Nós temos que trabalhar em profundidade, muita paciência e determinação. E lembrar aquilo que o Paulo Mercadante aprendeu no Partido Comunista. A regra áurea. Não parar, não precipitar, não retroceder. Este é o truque. Muito bom. Então tá, obrigadão, gente. Obrigadão, professor. Abraço, Carlos. Valeu, Silvio. Até mais. Bom, só para falar aqui pro pessoal, ó. Quem quiser se inscrever então no curso do Carlos, vai lá na fanpage do Olavo, no Facebook, ou se inscreve lá no boletim do Olavo para receber a newsletter dele, e se inscreve pelo aquele link que a gente mandou e que está lá na fanpage do Olavo. Aí você vai receber o bônus. Abração. Falou, Carlos, até mais. Falou, Silvio. Obrigado.